Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes novamente e nós estamos aqui agora com a última parte do capítulo 2, falando de rompimento e falso rompimento. Antes de mais nada, eu gostaria de falar, antes de falar do falso rompimento, vamos ver o que é um rompimento, que geralmente acontece em zonas de suporte e zona de resistência dentro do mercado. O rompimento é quando acontece um claro rompimento, logicamente, de uma zona de resistência ou uma zona de suporte, certo? O rompimento ele é caracterizado por algumas, bom, tem algumas características bastante particulares de um rompimento. Quando o rompimento acontece de fato dentro do mercado, nós costumamos ver candles de decisão. Esse conceito de candles de decisão pode ser que não esteja ainda muito claro para vocês, mas nós costumamos ver candles completamente decididos para um lado. Essa é uma das principais características que nós costumamos ver em um rompimento, certo? Então nós temos candles de decisão, não são aqueles candles pequenos ou com sombras grandes, ou com candles de rejeição. Nós costumamos ver candles de decisão, em que o mercado está completamente decidido a se movimentar em uma certa direção. Agora, nós já falamos em um vídeo anterior como que nós identificamos e negociamos pontos de suporte e pontos de resistência. Ok? Ponto de suporte, só recapitulando aqui rapidamente, é um nível onde a oferta é maior do que a demanda, causando assim um aumento no preço. Ou seja, as pessoas estão mais interessadas em comprar do que vender. Inversamente, uma resistência. Nossa vida, eu me confundi, desculpa. Um suporte é onde a demanda é maior do que a oferta. Ou seja, as pessoas querem mais comprar do que vender. Certo? Inversamente, uma resistência é uma zona de preços onde a oferta, aqui sim, ela é maior do que a demanda, causando que o preço caia. Então, toda vez que o preço se aproxima de um nível de resistência, como aqui é o caso, ou ele se aproxima de um ponto de suporte, nós temos praticamente duas situações, ou duas possibilidades. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou o preço, quando ele tocar na resistência, ele vai respeitar a resistência e se movimentar para baixo, ou seja, o preço subiu e caiu, certo? Nesse caso, nós temos que o preço respeitou a resistência. Ou a outra situação é o que pode acontecer é um rompimento, ou seja, essa resistência que foi resistência anteriormente, esse ponto de resistência, já não funciona mais como resistência e se torna agora, o preço rompe e o preço ultrapassa essa resistência. Certo? E agora nós vamos falar de rompimentos e falsos rompimentos, que é exatamente o que interessa para a gente. Características principais de um rompimento. Conforme eu já disse no início desse vídeo, o rompimento ele é caracterizado por candles de decisão. Geralmente, quando acontece o rompimento de um nível de resistência ou um nível de suporte, nós costumamos ver muita força dentro do mercado. Ok? Nós temos, por exemplo, candles consecutivos cada vez mais altos, para somente depois que acontecer o rompimento de fato, nós possamos ter então os candles de retração. Esses, logicamente, mais ou menos, não podemos esperar que isso aconteça 100% das vezes, mas esse é mais ou menos como que nós podemos ver os candles quando acontece um rompimento. Ok? Então, o rompimento é quando o preço, aquele ponto, aquele nível de suporte ou aquele nível de resistência, ele deixa de ter importância e o mercado consegue ultrapassar esse nível.
Como que nós vamos identificar esse tipo de padrão para nós negociarmos para saber se é um rompimento ou um rompimento que está realmente acontecendo ou apenas um falso rompimento que esteja aí no mercado? Bom, aqui novamente nós voltamos ao meu padrão preferido, nada mais nada menos do que o RRC, certo? Esse é o método principal que eu utilizo para identificar um rompimento, para diferenciar um rompimento de um falso rompimento. Então vamos primeiramente falar de rompimentos. Quando acontece rompimento, o que eu procuro, o que eu quero identificar dentro do mercado é que aconteça o rompimento, a retração, vou colocar aí outra cor aqui para ficar diferente, a retração e depois a continuação desse nível. Esse é o padrão de price action que eu costumo identificar, certo? Que eu procuro identificar antes de entrar comprado ou vendido em um rompimento. Existem várias formas de rompimento. Nós vamos falar das duas principais, as duas que mais interessam para a gente. Existem várias formas. Existem várias formas de rompimento, mas as que realmente interessam, porque elas englobam, de certa forma, todas as outras, nós temos duas. O rompimento que acontece completamente na direção ou seja, acontece o rompimento e o mercado não retrai. E existe outra forma de rompimento em que acontece o rompimento e o mercado retrai para depois continuar subindo. Essas são as duas formas principais de rompimento. Então, nessa situação 1, nessa situação 1, nós temos um rompimento que não deu uma retração. Isso é bastante comum quando o mercado ele encontra muita força e ele acaba rompendo sem retrair, certo? Isso é comum nós identificarmos aqui nesse movimento de alta, por exemplo, com candles mais ou menos parecidos com esse. É comum nós identificarmos aqui o conceito de aceleração do preço, ok? É quando existe uma certa euforia ou muita força, muito volume dentro do mercado que causa todo esse movimento. Portanto, de certa forma, isso impossibilita ou me deixa de fora do mercado, porque eu negocio essa segunda situação. Essa segunda situação é causada por movimentos fortes também, que acontece rompimento, mas aqui acontece a retração para esse antigo nível de resistência. Esse nível de resistência, uma vez que ele foi rompido, ele pode se tornar como suporte. Ok? E aqui, a partir daqui então começa o movimento na direção da tendência. Como nós podemos ver, a diferença entre a situação 1, em que nós temos um rompimento direto, sem retração, e a situação 2, onde nós temos rompimento, retração e a continuação. O rompimento 2, geralmente ele não vem com tanta força, com tanta euforia, e ele possibilita uma entrada para a gente, ok? Eu particularmente, só finalizando aqui a ideia, esses dois, ambas as formas são formas de rompimento, que o rompimento pode se apresentar para a gente. Não que as duas formas sejam negociáveis, ou seja, as duas formas são negociáveis, mas pelo meu trading system, ou como eu negocio, eu prefiro negociar apenas a situação 2. A situação 1, ela pode ser negociada quando nós identificamos um ponto de resistência e apenas colocamos uma ordem pendente de compra acima da resistência. Assim que o preço começa a subir, ele abre a nossa ordem e continua subindo.
certo? Então, dessas duas formas de rompimento, nós temos essa aqui, a primeira, que é um rompimento de completa decisão, muita euforia na direção do rompimento. E nós temos essa segunda situação em que acontece o rompimento, a retração e a continuação. Nós temos dois lugares onde nós potencialmente podemos entrar comprados ou entrar no mercado. Esse ponto que foi resistência, essa linha preta que foi resistência, ela pode se tornar suporte uma vez que o preço rompe e volta, certo? Portanto, uma das formas de nós negociarmos esse rompimento seria colocar uma ordem pendente mais ou menos por aqui, nessa linha azul. Ou seja, acontece o rompimento de um nível, o preço sobe, ele retrai, e esse nível que antes foi resistência, ele agora pode se transformar em um ponto de suporte. Uma vez que o preço retrai, ele pega a nossa ordem de compra e existe a grande probabilidade que ele continue se movimentando na direção do rompimento inicial. Outra forma, bastante mais conservadora, é colocarmos uma ordem pendente mais ou menos por aqui. E aqui completaria o padrão RRC, sendo rompimento, retração e continuação. Aqui, ou padrão 1, 2, 3, X. Certo? Que é onde nós entramos comprados. Então nós temos duas situações. Uma situação, vou colocar aqui situação A. A e B. Nós temos duas situações. A situação A é quando nós esperamos que aconteça a retração para entrarmos comprados nesse ponto, nessa antiga resistência que agora pode se transformar em suporte. Ok? E nós temos a situação B, que é que nós esperamos que o preço ultrapasse a máxima do movimento de rompimento. Certo? Aqui nós temos uma outra situação, nesse caso aqui do rompimento 1, vamos chamar aqui de situação C, que apenas colocamos uma ordem pendente alguns pips acima da resistência. Quando acontece o rompimento de fato, ou seja, acontece o rompimento na direção que nós estamos esperando, qualquer uma dessas três ordens pode funcionar muito bem. Certo? Se você quiser negociar a situação 2, como eu prefiro, e o rompimento acontecer como da situação 1, você não vai entrar dentro do mercado, você vai perder, não vai negociar, certo? Por quê? Se você espera que aconteça a retração para a resistência, como na situação A, no tipo de rompimento 1, o preço não retrai, portanto o preço vai embora e você fica esperando e a retração não acontece. Se você quiser negociar, se você, por exemplo, gosta de negociar a situação 2 e acontece um rompimento como aqui, também você não vai entrar nessa situação 2, porque vai ter o rompimento, não vai acontecer a retração e, portanto, não vai acontecer a continuação. Se você coloca uma ordem pendente aqui, por exemplo, no ponto C, aqui você vai negociar de qualquer maneira, uma vez que inicia o rompimento. Ou seja, quando acontece o rompimento, como é o que nós podemos ver aqui, esses métodos de entrada são efetivos. Ok? O A, o B ou o C. Esses três métodos são efetivos. O problema é quando não acontece o rompimento e acontece um falso rompimento. Quando acontece um falso rompimento, a melhor desses métodos de negociação seria o B, certo? Porque aqui no ponto A, por exemplo, se acontece um falso rompimento, o preço faz o rompimento, faz a retração, nós entramos comprados aqui no ponto A, mas nunca chega a acontecer o ponto B, a continuação, certo? Portanto, se nós entramos aqui no ponto A, o preço faz o rompimento, faz a retração e depois, ao invés de subir, ele cai, levando a um stop loss. Quando acontece um falso rompimento e nós utilizamos a entrada C, o preço sobe, abre a nossa ordem de compra, no caso aqui do exemplo, né? E depois o preço cai, levando a um stop loss. Quando acontece um falso rompimento e nós esperamos o ponto B,
ele faz o rompimento. Deixa eu marcar aqui uma cor diferente. Faz o rompimento, como nós podemos ver aqui. Faz a retração. E nós entramos quando acontece o ponto B. Isso aqui é quando o preço consegue ultrapassar o ponto de rompimento. Vamos colocar aqui uma outra letrinha para diferenciar. Vou colocar aqui X, por exemplo. Quando o preço consegue ultrapassar o ponto X, existe uma grande probabilidade de que o preço continue subindo, certo? Portanto, o meu método pessoal de negociação de rompimento é utilizando a situação 2, que seria rompimento, retração e continuação, e o método B. Não o A, não o C, mas o B. Ok? Eu acredito que ficou meio borrado aqui o gráfico. Vamos desenhar novamente. Então, o que eu particularmente prefiro negociar é quando acontece o rompimento, a retração e a continuação. Aqui nesse ponto é onde está a minha entrada, certo? Lembrando que o ponto A ele vai entrar aqui, o ponto A ele vai entrar aqui, e o ponto C vai entrar mais ou menos por aqui também, só que já vai entrar na primeira parte do rompimento, certo? Para mim, essa é a principal característica de um rompimento verdadeiro, quando acontece o rompimento, a retração e a continuação. Aí sim o padrão está completo. Além disso, o mercado está mostrando para a gente que esse nível, que uma vez foi resistência, agora se tornou suporte, e isso dá o total apoio na direção do rompimento. Ok? Vamos agora falar do falso rompimento, que também é bastante comum dentro do mercado. Exatamente por existir o falso rompimento que eu utilizo o RRC como meu método de entrada. Rompimento, retração, continuação de nível de resistência. Ou suporte, logicamente, né? Se nós estivermos falando de um suporte, rompimento, retração e a continuação. Exatamente por existir os falsos rompimentos é que eu utilizo principalmente o RRC. O falso rompimento ele é característico, ele acontece quando existe uma tentativa dentro do mercado de romper um nível de resistência ou um nível de suporte. Vou colocar aqui. Existe uma tentativa do mercado de romper um nível de resistência. Só que esse nível de resistência ou nível de suporte que seja, eles ainda estão fortes o suficiente para segurar o preço, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, acontece isso, o preço toca, ultrapassa um pouco aí a resistência, faz de conta, ele te engana, ele faz de conta que ele vai continuar subindo, depois ele retrai. Esse pedaço, vamos colocar aqui, esse pedaço aqui, ó, essa zona é caracterizada pelo falso rompimento. O oposto também é válido para suporte. Temos o suporte, temos o falso rompimento, o preço ultrapassa um pouco o ponto de suporte, depois ele sobe novamente. Essa zona é a zona do falso rompimento. O preço tentou cair, mas ele não conseguiu, certo? E aqui entra muitas vezes o conceito de desaceleração do preço. Imaginamos que você esteja com o seu carro a 130 km por hora. Em uma rodovia, você está a 130, 140 km por hora. Se você pisar no freio, imaginamos que você está a 140 km por hora e de repente do nada, do meio do mato, sai um cavalo na sua frente. Ok? Sai um cavalo a 15 metros de você. O que você vai fazer? Provavelmente você vai acabar atropelando o cavalo, vai morrer você, enfim. Ok? O fato é que, muitas vezes, o exemplo aqui
é que muitas vezes existe uma velocidade, uma aceleração do preço em direção ao rompimento, à resistência, certo? A resistência está aqui em cima. E por que que existe o falso rompimento? Porque por mais que o carro freie, no caso, ele não vai conseguir frear a tempo para evitar a colisão, certo? E o que nós vemos é que, de certa forma, o preço ele entra um pouco para dentro da zona de resistência ou zona de suporte. Ou seja, nós temos um nível de suporte. Vamos falar de suporte um pouco. Nós temos um nível de suporte e o preço vem se movimentando a toda velocidade na direção do suporte. Quando ele avista o suporte, logicamente, ou boa parte das vezes, ele vai querer respeitar esse suporte, certo? Só que a velocidade dele é grande e por mais que ele tenha o freio dos ABS, ESP e sei lá mais o que, ele não consegue frear a tempo, certo? O que faz com que às vezes ele acaba invadindo o território alheio, mas imediatamente, como a intenção era frear, ele arranca e daqui geralmente ele sai ganhando força. Isso é bastante comum de acontecer, tanto em suporte quanto em resistência, e é basicamente por essa freagem, essa slippage, em que acontece o derrapamento. O preço tenta segurar, segura de certa forma e não muito efetiva, e depois ele começa a cair na direção da resistência, respeitando a resistência ou respeitando o suporte. Exatamente por isso que eu não negocio, não coloco apenas uma ordem pendente de compra aqui em cima, por exemplo, porque eu sei que se o preço, se ele estiver vindo com velocidade, com força lá de cima, ele pode vir abrir minha ordem de compra e depois ele dá aquela freadinha básica e ele começa a se movimentar contra a minha ordem. Ok? Também nós temos a situação do ponto de suporte. Essa comparação do carro de frear é tudo, estou usando aí termos bem... essa comparação bastante simples para ficar mais fácil de nós entendermos o conceito. Imaginamos que nós apenas colocamos uma ordem de venda abaixo de nível de suporte. Ok? E o preço vem se movimentando a todo vapor, e quando ele avista, já não dá tempo dele frear com toda aquela precisão de bater aqui no último pipezinho e depois subir novamente. Então ele continua caindo mais um pouco, ele vai freando, perde a força. E aqui ele começa a subir na direção, respeitando esse ponto de suporte. É uma coisa que eu sempre falo, o mercado não é um lugar perfeito, certo? Então, exatamente por isso que eu não considero zonas de suporte e resistência como sendo um número exato. Por exemplo, nós colocamos aqui suporte em 1.3247. Desculpa, coloquei errado. Opa. Resistência. Resistência em 1.3247. Isso para mim não funciona, certo? Eu sei que a resistência não é somente esse número 1.3247. Por mais que anteriormente esse número 1.3247 tenha funcionado como resistência, eu sei que não necessariamente agora o preço vai tocar em 1.3247 e vai cair. Portanto, a minha zona de resistência, eu considero resistência como sendo a zona de preço que... Opa! Deu errado aqui meu desenho, vamos lá de novo. A resistência... R em 1.3247. Eu sei que essa zona não é uma zona de preço específica,
mas não é um preço específico, mas sim uma zona de preço, certo? E dentro dessa zona qualquer coisa pode segurar o preço. Então, essa é a característica principal do falso rompimento. Às vezes ele chega aqui, ultrapassa um pouquinho antes de começar de fato a cair. Por isso que eu acredito que a melhor forma de negociar o rompimento é rompimento, acontece a retração, deixa o preço retrair e espera que aconteça a continuação. Isso sim, aí dá pra gente total confiança de que existe uma grande probabilidade de estarmos na direção certa, ok? Porque o preço conseguiu levar essa resistência anterior. É aqui então onde eu entro comprado. O falso rompimento, vamos agora para as características do falso rompimento. O falso rompimento ele é caracterizado por candles de indecisão e por candles de rejeição. Repetindo, o falso rompimento ele é caracterizado por candles de rejeição e candles de indecisão. Imaginamos que nós temos aqui, por exemplo, esse candle, que ele sobe aqui, faz esse candle aí. O candle seguinte, ele fica aqui, aí depois ele fica aqui, aí depois ele sobe de novo, depois ele sobe de novo, aí ele cai outra vez. Que tipo de candle é esse que nós já vimos? Esse é o inside bar. São os candles que ficam presos dentro de outros candles. E ele mostra o que para a gente? Ele mostra indecisão dentro do mercado. O mercado não sabe para que lado ir, o mercado não está decidido para que lado ir, certo? Então esses candles de indecisão mostra que provavelmente isso aqui vai ser um falso rompimento. Outra situação, nós temos a resistência, por exemplo. E nós temos um candle que ele sobe. E aí nós temos um candle como esse aqui, ó. Meu Deus, que candle horroroso. Que candle que é esse? Nada mais nada menos do que um spinning top. Ele é candle de indecisão. O que nós provavelmente veremos a seguir será um candle de queda. Certo? Outra situação. Nós temos a resistência. Nós temos esse candle aqui, bonitão, que nós já conhecemos. E aí nós temos uma sombra enorme, gigantesca para cima. E nós temos uma outra sombrinha para baixo. Toda essa zona de preço é uma zona de rejeição ou falso rompimento. O mercado tentou subir lá, enquanto o candle estava aberto, ele foi um candle assim, ó, chegando a ficar lá em cima. Mas o mercado rejeitou completamente, os vendedores entraram jogando o preço para baixo. Portanto, esse aqui é um candle de rejeição. E esse negócio aqui, ó, ele é um falso rompimento. Certo? Essas são as situações principalmente de um e de vários candles. Nós também temos a situação que eu já falei, em que acontece de vários candles subir, subir, subir. Depois os candles caem, caem, caem e continuam caindo, despencando para baixo aí. Toda essa zona aqui foi uma zona de falso rompimento e uma zona de rejeição.
Ok? Vamos dar uma olhada agora em um gráfico em tempo real, um gráfico de verdade, para nós identificarmos rompimentos pelo padrão RRC e falso rompimento, seja ele qual for. Vamos dar uma olhada então nos nossos níveis de resistência e suporte com rompimentos e falsos rompimentos. Para isso, logicamente, nós precisaremos de níveis de suporte e de resistência, certo? Então vamos marcando aqui conforme nós vamos olhando. Ok, como nós podemos ver, isso aqui é um nível de resistência. 1, 2, 3. Certo? Aqui nós já temos a primeira indicação de um falso rompimento. Exatamente o que eu disse anteriormente. Os rompimentos, eles são causados, os falsos rompimentos, eles geralmente têm sombras bastante extensas, como é o que nós podemos ver aqui. Então toda essa zona foi uma zona de falso rompimento, o preço subiu com bastante força, e ele demorou um tempo até frear, se nós quisermos falar isso, ok? Até frear para depois ele retornar e tornar a cair. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Então aqui nós temos um falso rompimento, essa zona. Certo? O preço tocou, apareceu durante o tempo que esse candle estava aberto. Vou pegar aqui aqui de trás. Ele foi um candle mais ou menos assim. Um candle verde completamente aí de alta. Depois o mercado rejeitou e jogou o preço para baixo, terminando nesse candle verde que nós podemos ver aqui. Certo? Esse candle seguinte aqui nós já podemos ver claramente a diferença entre o price action. Aqui nós tivemos um falso rompimento, um candle com uma sombra bastante grande. Aqui nós já tivemos um rompimento. Olha só a diferença entre esses dois candles. Entre o primeiro candle e o segundo candle aqui. Esse candle tem uma sombra grande, mais de 50% do corpo, do tamanho do candle é de sombra. Esse candle praticamente não tem sombras. Então nós podemos identificar que aqui aconteceu o rompimento. Opa! Aqui aconteceu o rompimento, que deu a retração e aqui deu a continuação. Sendo aqui uma oportunidade de compra. O preço caiu depois, é exatamente o que eu disse. Não estamos vendo situações do mercado real, mas apenas identificando níveis de falso rompimento ou rompimento verdadeiro. Aqui foi resistência também, e aqui nós podemos identificar um outro falso rompimento. Todo essa sombra grande foi de um falso rompimento, certo? São candles de rejeição. O mercado tentou subir, tentou fazer um topo mais alto lá, não conseguiu e jogou o preço para baixo. Durante o tempo que esse candle verde estava aberto, parecia que seria um rompimento verdadeiro. Mais ou menos assim ficou esse candle na hora que ele estava aberto. Depois o candle caiu e fechou, como nós podemos ver aí. Temos um outro nível de suporte, vamos marcar esse nível de suporte aqui, pode ser que ele funcione como suporte mais para frente. Aqui nós temos um outro candle, um falso rompimento. Olha só, esse nível foi suporte, foi suporte, foi suporte, e aqui ele foi suporte novamente. Se nós tivéssemos apenas colocado uma ordem pendente de compra, de venda, desculpa, alguns pips abaixo desse nível de suporte, o preço teria pego a nossa ordem aqui, por exemplo, e depois teria subido, dando o stop loss. Se nós tivéssemos colocado uma ordem pendente, aguardando que acontecesse o rompimento, ou seja, fez o rompimento, maravilha. Então vamos colocar uma ordem pendente de compra mais ou menos nesse nível aqui. O preço teria retraído, aberto a nossa ordem de venda, falei compra, mas é venda, e teria continuado subindo. Agora, se ao contrário disso nós tivéssemos esperado, bom, deu rompimento, maravilha, vou esperar que aconteça a retração, ok, e colocado uma ordem pendente
nessa máxima, nessa mínima aqui, o preço nunca teria pego a nossa ordem de venda aqui embaixo, portanto não teria nada para perder e teria subido. Certo? Então isso aqui se caracteriza para a gente como um falso rompimento. Apesar de que esse candle ele fechou do lado oposto do suporte, mas ele não confirmou o rompimento verdadeiro com um RRC, rompimento, retração e continuação. Aqui nós temos um nível de resistência. Nós podemos colocar a resistência lá em cima. O preço ele fez uma resistência lá em cima, certo? Conforme eu sempre digo, resistência não é um nível não é um preço, mas sim uma zona, ok? Faltou alguns pips até o mercado tocar ali na resistência, podemos colocar isso aqui então como a nossa resistência. Não aconteceu falso rompimento, nem rompimento, ok? O mercado apenas retraiu desse nível de resistência. Aqui continua sendo um ponto de interesse. Suporte, suporte, suporte. Vamos ver o que mais. Aqui nós tivemos um rompimento claríssimo. Dá pra gente ver. Opa. O rompimento com total decisão. E é exatamente aquela situação que eu havia dito. Que nós temos duas situações que acontecem geralmente dentro do mercado. Às vezes acontece o rompimento, da retração, da continuação. E às vezes acontece simplesmente o rompimento sem retração. É exatamente essa situação que nós temos aqui nesse ponto. Certo? Esse candle gigantesco dando um rompimento sem retração, caiu 54 pips em uma hora. Um número bastante expressivo para o USDJPY. Aqui nós tivemos... Espera aí, deixa eu marcar essa... Aqui nós tivemos essa linha de tendência de queda que forma uma resistência importante e depois nós tivemos todo esse movimento de alta de 344 pips. Como nós podemos ver aqui, isso aqui foi um rompimento sem retração. O que eu já havia dito, rompimento, e a retração foi acontecer quase depois de 500 pips lá para cima. Vamos ver aqui, esperar o mercado se normalizar. Aqui nós temos também uma linha de tendência de alta. E aqui aconteceu o rompimento sem retração. Certo? Foi apenas o rompimento e o preço nem olhou para trás. Então nós tivemos esse rompimento. Certo? Não aconteceu a retração. Portanto, não seria sido possível negociar se quiséssemos utilizar o RRC. Vamos ver o que mais que nós temos aqui mais para frente. Aqui nós tivemos um nível de suporte. E aqui nós podemos identificar rompimento, retração e continuação, sendo um rompimento verdadeiro. Outro nível de suporte. Aqui deu um rompimento, retração e continuação minúsculo. Rompimento, retração, um candle e a continuação. Quero procurar mais falsos rompimentos. Aqui nós tivemos essa linha de tendência de alta. Aqui nós podemos ver como aconteceu vários falsos rompimentos dessa linha. Deu o primeiro falso rompimento aqui, o preço retornou, deu o segundo falso rompimento, deu a retração, mas o preço não continuou. Aqui novamente, depois o preço subiu. Certo? Nós também temos essa outra linha de tendência de alta. E aqui mais para frente acontece um falso rompimento. Nós podemos ver.
deu rompimento, deu a retração, mas nunca aconteceu a continuação. Um pouquinho mais grosso aqui. Rompimento, a retração. Não deu a continuação. Se tivesse dado a continuação, teria sido mais ou menos assim: rompimento, a retração e depois a continuação. Aqui, nesse ponto, estaria a nossa ordem de venda. Aqui, de fato, aconteceu o rompimento da linha de tendência, deu rompimento, retração e a continuação, uma vez que o preço ultrapassou essa mínima, dando uma boa oportunidade de venda. Vamos ver falsos rompimentos. Aqui nós temos um falso rompimento bastante legal. O preço tocou 1, 2, 3 vezes na linha de resistência. Aqui ele tentou romper, mas não conseguiu e deu pra gente exatamente um candle com uma sombra bastante grande, gigantesca aí. Quase metade do tamanho do candle. Essa sombra é característica de rejeição do preço, certo? O mercado não quis mais esse preço e jogou o preço para baixo, dando, portanto, um falso rompimento. Aqui também teve um falso rompimento. Vamos ver aqui. Eu quero pegar uns de candles. Aqui nós temos um falso rompimento. Nós temos essa zona. Isso aqui foi suporte. E aqui aconteceu um falso rompimento. Tivemos uma tentativa, duas, e o preço tentou fazer um mínimo mais baixo aqui, mas o mercado rejeitou esse preço, jogando o preço para cima. Aqui, deixa eu ver. Lembrando que falso rompimento é válido também para linhas de tendência, certo? Essa linha de tendência, aqui aconteceu um falso rompimento, vem desde lá de trás, toda essa linha de tendência externa. E aqui aconteceu um falso rompimento quando o preço tentou romper a linha de tendência de alta, mas não conseguiu e foi imediatamente jogado para cima, dando origem a todo esse movimento. Essa sombra para o lado oposto mostra para a gente rejeição e como o mercado aconteceu esse falso rompimento na linha de tendência de alta. Vamos procurar aqui. Aqui também temos um falso rompimento. Uma vez que o preço deu o rompimento, deu a retração, mas ele nunca chegou a dar a continuação. Vamos pegar mais exemplos. Aqui também foi um falso rompimento. O mercado fez esse topo, retraiu, fez novamente, tentou ultrapassar lá em cima, não conseguiu, caracterizando um falso rompimento e toda essa zona de rejeição. O mercado não quis e jogou o preço para baixo. Acho que já está suficiente de falar aí de falso rompimento, rompimento e falso rompimento. Aqui nós temos mais um exemplo, estou pegando apenas os exemplos mais claros. Falso rompimento. Vamos ver aqui. Aqui nós podemos ver um rompimento muito bem definido, esse tipo de situação que nós queremos negociar. Deu rompimento, deu uma retração importante e depois deu a continuação. Certo? Vamos ver mais para frente. Aqui nós temos um outro falso rompimento, sendo que toda essa zona foi a zona de rejeição
e do falso rompimento. Resistência poderia funcionar como resistência, ele teria confirmado esse rompimento se tivesse feito rompimento, retração, continuação. Na verdade, aconteceu só o rompimento e a retração, a continuação não aconteceu. E assim sucessivamente, nós podemos procurar aqui, nós temos outro nível, foi resistência nesse ponto, e nós tivemos toda essa área com uma zona de falso rompimento e de rejeição dentro do mercado. Ok? Aqui respeitou, o preço fez, olha aqui, respeitou aqui, retraiu, subiu lá em cima e despencou para baixo depois. Bom, acredito que já é suficiente de nós falarmos de rompimento e falso rompimento. Aqui nós temos mais um exemplo. Toda essa zona é uma zona de falso rompimento e uma zona de rejeição. Inclusive nós temos um pin bar aqui bastante claro, muito bem desenhado. Esse pin bar vermelho, dando uma linda oportunidade de venda no fechamento desse candle. Conforme eu já disse, o pin bar verdadeiro é um pin bar e cujo o candle seguinte fecha abaixo da mínima ou da máxima, dependendo. Nesse caso seria da mínima, aí 15 pips para pegar até uns 35 pips tranquilamente no STJPY. Certo? Bom, e agora vamos para o último tema dessa última parte, como que nós negociamos falso rompimento. Essa é uma parte que não tem no primeiro curso, no curso de área X online. Não lembro exatamente por que razão eu não coloquei essa parte no curso. Mas aqui nós vamos falar de como negociar falso rompimento. Nós já sabemos como negociar um rompimento em si, através do rompimento, retração e continuação. Colocamos a ordem aqui nesse ponto. Colocamos a ordem aqui no final do rompimento, okay, para entrar comprado e etc. Como que nós podemos negociar o falso rompimento? Primeiramente, vamos recapitular, dar uma olhada como que um falso rompimento ele se apresenta. Ele pode se apresentar de várias maneiras, sendo as principais como vários candles. Opa, peguei o negócio errado. As principais como vários candles que faz rompimento. Isso aqui pode ser 1, 2, 3, 5, 10, 20 candles, vários candles. E depois o preço retorna. Certo? Portanto, isso aqui se caracteriza como um falso rompimento. A nossa zona de falso rompimento é essa aqui. E nós também podemos ver uma zona de resistência, também é válido para o suporte, apenas inverter a situação. Onde um candle ele faz as sombras grandes para cima e para baixo. Pode ser um pin bar, pode ser outro tipo de padrão de candle, pode ser um spinning top. Geralmente tudo isso mostra para a gente um falso rompimento. Aqui nós temos a zona de rejeição e a zona do falso rompimento. Ok? Quando acontece um falso rompimento, o preço tende a se movimentar como se ele estivesse respeitando, logicamente, essa zona de suporte ou zona de resistência. Então, vou falar de novo. Quando acontece um falso rompimento, é porque o mercado, existe uma grande probabilidade do mercado se movimentar na direção contrária à do suposto rompimento. Quando existe um falso rompimento, o mercado tende a se movimentar na direção contrária à do falso rompimento. O falso rompimento seria para cima aqui no caso. O rompimento seria para cima. Quando acontece um falso rompimento, o mercado tende a se movimentar para baixo. Certo? Sendo, então, a situação em que o preço começou a frear e ele, de certa forma, atropelou a resistência, mas imediatamente ele se arrepende e cai. O mesmo é válido para níveis de suporte, em que o preço ele está caindo, por exemplo. Imaginamos que o tamanho das setas mostra a intensidade ou a velocidade do preço, certo? E aqui ele vai perdendo força
até que ele começa a se movimentar, e geralmente esse movimento ele ganha força nos primeiros candles, fazendo esse tipo de situação. Ou seja, se nós tivermos que comparar o tamanho dos candles, cada setinha dessa como sendo um candle, o candle, quando ele está se aproximando do ponto de suporte, ele vem a uma certa velocidade, ele vai freando, dá o falso rompimento com vários candles, ou apenas um candle com aquela sombra grande, e geralmente a arrancada ou o movimento que ele faz na direção do rompimento é bastante expressiva. O mesmo é válido para uma resistência. O preço está se aproximando, está perdendo força, lentamente começa a virar para baixo. E aqui ele começa, e quando geralmente acontece o falso rompimento, o mercado ele despenca. Ok? Isso é bastante comum de acontecer. E lembrando sempre que pode acontecer de duas maneiras, através de vários candles que eles abrem, que eles fecham do lado oposto. Imaginamos que cada um desses aqui seja um candle. E depois de candles consecutivos que caem na direção contrária à do rompimento. Certo? Vamos dar uma última olhada aqui para nós identificarmos essa situação em que acontece a inversão no movimento. E como que nós podemos negociar isso. Vamos voltar aqui no STJPY. Agora nós precisamos identificar falsos rompimentos. Quero achar algum que seja bastante claro. Aqui está bastante legal. Está bem claro. Nós tivemos essa zona de falso rompimento. Certo? O preço caiu, formou esses três candles, depois formou esse candle verde, aqui o preço demorou um certo tempo até ele conseguir embalar novamente, depois subiu tudo isso aqui que nós podemos observar. Falso rompimento, ele é muitíssimo, uma maneira, é um método de entrada muitíssimo utilizado sempre na direção da tendência. Imaginamos que nós temos então essa tendência de alta. Nós temos uma linha de tendência que vamos colocar aqui em vermelho, unindo esse ponto. E quando acontece essa retração, por exemplo, o preço, ao invés de ele tocar na resistência, no último pipe ali em cima da resistência, da linha de tendência, e ele subir, ele ultrapassa um pouquinho a coisa para baixo, mais ou menos assim. Qual que é a tendência, ou qual que é a grande probabilidade de acontecer aqui? Um grande arranque na direção da tendência, um grande impulso, certo? Uma vez que nós identificamos esse falso rompimento, nós temos grande probabilidade de que esse novo movimento seja bastante expressivo. Agora, se ao contrário disso, você identificar um falso rompimento na direção contrária à da tendência, isso é um pouco mais perigoso. Nós temos, por exemplo, a tendência de alta, e nós sabemos que esse nível ele foi um nível de resistência. E o preço, quando ele chega aqui, ele faz aqui um pequeno topo ali e depois ele retrai. Isso pode ser bastante perigoso, certo? Porque a direção, a tendência principal dentro do mercado é de alta. E nesse caso você está negociando contra a tendência. O que eu já vi muito acontecer é fazer isso. Dá um falso rompimento, o mercado vem, testa a linha de novo, e daqui ele sai novamente na direção da tendência. Ok? Então, como negociar falsos rompimentos? Vamos lá, pegar um exemplo aqui. Deixa eu achar um falso rompimento aqui que esteja bastante claro.
Aqui nós temos um. Olha só. Vamos ver as partes desse rompimento. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. E aqui nós tivemos esse candle gigantesco, grande, que ele fez todo esse movimento de queda. Primeiramente, quando existe um falso rompimento, nós costumamos ter algum padrão de rejeição. Isso costuma acontecer, certo? Não que todas as vezes vai acontecer, mas existe uma grande probabilidade de acontecer ou de aparecer algum padrão de rejeição. Por exemplo, aqui nesse caso, nós temos vários padrões. Nós temos um padrão de rejeição juntamente com um padrão de indecisão. Nós temos esse candle vermelho, que é um pin bar, e nós temos um padrão de indecisão, que é inside bars. Certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles presos dentro desse pin bar. Esse aqui sendo o candle de referência, o pin bar sendo o candle de referência. Nós temos 1, 2, 3, 6 candles. Para que depois finalmente aconteça o rompimento da resistência da máxima do pin bar nesse candle, que eu vou colocar aqui a setinha dele em vermelho para diferenciar. Onde que seria então o lugar ideal para nós entrarmos comprados nesse falso rompimento? Uma vez que nós temos o suporte, aconteceu um falso rompimento. Uma vez que o preço ele fecha esse candle aqui. Ok? Vamos ver aqui um outro padrão, procurar algum outro padrão de falso rompimento. Aqui nós temos um padrão, na verdade está meio feio aqui, mas ainda assim é um padrão de falso rompimento. Essa zona amarela como sendo a zona de suporte, foi suporte. Certo? Nós tivemos esse candle gigantesco que foi para baixo, que ele atacou completamente o suporte. Então nós tivemos esse movimento de queda. Esse candle seguinte, que candle que é esse? Esse candle é nada mais nada menos do que o spinning top, ou seja, um candle de indecisão. E o candle seguinte é praticamente um maroboso. Esse candle verde que engoliu o spinning top. Ele é quase que o maroboso, tem esse pequeno pedaço aqui de rejeição, mas ele engoliu completamente o spinning top, dando uma linda oportunidade de compra, uma vez que o preço ultrapassa essa máxima, ou fecha aqui, certo? Portanto, aqui seria uma linda oportunidade de compra para a negociação nesse falso rompimento. Aqui nós temos outra situação em que nós temos essa resistência. Aqui foi resistência nesse ponto. E aqui nós tivemos então um falso rompimento. Nós podemos observar, esses dois candles formam para a gente o padrão de falso rompimento. Se nós lembrarmos bem dos padrões que nós já vimos, os padrões de dois candles, esse é nada mais nada menos do que o famosíssimo nuvem negra. Ok? Vamos dar uma olhada mais em algum falso rompimento. O que nós temos aqui, na verdade, eu comecei a falar e precisei pausar o vídeo agora que eu lembrei que eu estava falando. Nós temos um falso rompimento, certo? Esse quadrado amarelo mostra pra gente um falso rompimento dessa linha de resistência. Sobe o preço, depois sobe desce esse outro candle, formando o nuvem negra. Conforme nós podemos ver, isso aqui é um padrão de inversão de tendência, é um padrão de rejeição, mas nós estamos indo contra a direção principal da tendência. A direção principal da tendência é de alta, portanto não seria interessante vender aqui nesse ponto. Certo? Vamos ver o que mais que nós temos. Vou pegar alguma. Quero achar algum falso rompimento na direção da tendência. Vou tirar um pouco isso aqui, que daí fica mais fácil de ver. Aqui nós temos um.
a tendência é de alta, nós temos esse nível de suporte, certo? E nós tivemos essa zona, ou a sombra do candle formando aí a rejeição e o falso rompimento, dando para a gente esse pin bar. Então sempre nós procuraremos, quando acontecer um falso rompimento, como que nós podemos negociar? Sempre procurando utilizar e procurando encontrar candles ou padrões de rejeição ou indecisão. Nesse caso aqui nós temos esse pin bar, que é um padrão de rejeição, e nós temos esse maruboso aqui que engoliu completamente o corpo dos dois candles, dando uma linda oportunidade de compra na direção principal da tendência. Ok? Vamos ver o que mais que nós temos. Aqui nós temos um falso rompimento também, sendo que essa é a zona de suporte. E aqui foi o nosso falso rompimento, caracterizado por esses dois candles, esse padrão de dois candles, conhecido como engolfo. Houve um falso rompimento para baixo, esse candle vermelho dando falso rompimento. O candle verde voltou imediatamente e engoliu 4 candles seguidos. Isso aqui para a gente seria uma excelente oportunidade de compra. Portanto, é importante nós termos ideia ou sabermos para onde que está acontecendo a tendência. Se a tendência é de queda, procurar sempre entrar na direção da tendência. Se a tendência é de alta, procurar sempre entrar na direção da tendência de alta. Ok? Finalizando então, como nós negociamos falso rompimento? Deixa eu até escrever aqui. Muito bem, se nós seguirmos esses 3 passos, vai ser muito mais fácil negociar os falsos rompimentos. Primeira coisa, identificamos a tendência. O mercado está subindo, está descendo, qual que é a situação do mercado? Logicamente que nós podemos negociar falsos rompimentos em outras situações do mercado. Eu prefiro negociar em tendência, certo? Identificamos a tendência, seja de alta, nós vamos querer comprar, se for de venda, nós vamos querer vender. Identificamos a zona de suporte ou resistência. Então, se nós temos, por exemplo, uma tendência de alta, a zona de suporte é a linha de tendência de alta. E é aqui, nesse ponto, onde nós queremos identificar um falso rompimento para poder entrar na direção da tendência. Se ele der um falso rompimento, podemos entrar e maravilha. Ok? Então nós procuramos por padrões de rejeição ou indecisão. Os padrões de rejeição pode ser pin bar, pode ser engolfo, pode ser um padrão de pinça ou até mesmo um nuvem negra. Padrões de decisão pode ser spin top, pode ser doji, pode ser o harami ou mulher grávida e outros padrões. Ok? Até mesmo os inside bars. Uma vez que nós identificamos esses padrões, nós procuraremos pela confirmação. Isso aqui eu esqueci de escrever. Procuraremos pela confirmação do padrão. A confirmação geralmente é o candle seguinte ou algum dos candles seguintes que confirma esse padrão que nós acabamos de identificar. Se nós identificarmos, por exemplo, um pin bar, nós esperaremos que o candle seguinte feche acima do pin bar. Se nós identificamos uma série de candles inside bars, aqueles candles que ficam presos dentro de um candle referência, nós esperaremos que algum candle feche do lado oposto da máxima ou da mínima do candle de referência na direção que nós queremos negociar. Certo? E agora, por último, já, para acabar esse vídeo, que já ficou bastante extenso, nós também podemos negociar falsos rompimentos em situações de range. Vou desenhar aqui. Por exemplo, nós temos esse range acontecendo dentro do mercado.
Ok, desenhadinho o nosso range ou o nosso canal lateral. Esse tipo de padrão também pode ser negociado, por exemplo, quando nós identificamos um falso rompimento, como esse aqui. Ok? Identificamos, por exemplo, uma série de candles que eles abrem e fecham do lado de lá. Vamos desenhar aqui. O candle vem acelerando, vem subindo, vem perdendo a força, vem perdendo a força. E aqui então ele começa a cair. Qual que é a nossa a ordem que nós devemos seguir? Procurar pela situação do mercado, a tendência, seja a tendência ou um range, o canal aqui no caso, procurar pela zona de resistência, procurar por algum padrão de rejeição ou indecisão e, por último, procurar a confirmação desse padrão. Nós podemos ter vários candles em situações como essa, dando falsos rompimentos. Ok? Então é exatamente a mesma coisa que tendência. Vou até trocar aqui, identificamos a tendência ou o canal. Canal. Basicamente, falso rompimento, ele pode ser utilizado, ele pode ser negociado em qualquer situação do mercado, desde que haja um nível de suporte ou um nível de resistência. Okay? Seja em tendências, seja em canal. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar em tendências, porque as probabilidades são maiores. Mas isso nada impede de que você utilize em um range, um canal, ou que você utilize em linhas de tendência de alta, em linhas de tendência de queda, contra a tendência, como você quiser. O meu método pessoal preferido, no caso, é em tendências. Certo? Procurar pelo falso rompimento mais ou menos por aqui. E com isso nós terminamos esse super grande vídeo. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem mandar um e-mail. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.